No dia 27 de julho é comemorado no Brasil o Dia do Pediatra. A data foi escolhida por ter sido o dia da fundação da Sociedade Brasileira de Pediatria em 1910. E para homenagear essa profissão tão importante nas nossas vidas, recebemos o pediatra Ronaldo Moura para falar sobre um assunto importante: gripe em crianças. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. Prazer em conhecê-lo. Prazer mesmo. Feliz dia para você, Obrigado. Viu? Parabéns pelo seu dia. Vamos começar com a pergunta sobre gripe, né? No assunto nós vamos falar sobre isso, mas por que você escolheu pediatria? Então, eu sempre me interessei muito pela medicina integral, que abrangesse a maior quantidade de assuntos da área da saúde, né? E o pediatra é o médico da criança, ele vai lidar com a criança durante toda a infância e às vezes lida muito com a família também. Então eu me vi assim com uma oportunidade muito grande de servir a minha comunidade, que seria uma necessidade muito grande de pediatras, né? Ainda existe desde quando eu formei, e podendo exercer a medicina na sua integralidade. Então por isso que eu escolhi a pediatria. E você falou de família, por quê? As mães são loucas? Não, as mães, na verdade, elas têm muitas expectativas, né? Então é natural que a gente projete essas expectativas nos filhos e os filhos necessariamente vão nos frustrar, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Ou para superar as nossas expectativas ou para, muitas vezes, ser um desafio, né? E aí o pediatra, ele está ali como uma rede de apoio dessa mãe, desse pai, dessa avó, e faz parte, não tem nada de loucura nisso. Eu tô te falando disso pelo seguinte: eu levei meu filho quando era bebezinho, lógico, da pediatra, e ele começou a chorar e perdeu o fôlego. E eu desesperei. Fiquei dizendo, ai meu Deus, e ela ficou olhando assim pra mim, a pediatra olhando, calma, você não vai fazer nada não. Calma, Cleitinha. Como calma? O menino tá ficando roxo. Pelo amor de Deus, faz água, joga isso. Eu fico louca e muitas mães ficam também com uma situação dessa. Porque vocês sabem que isso vai voltar naturalmente, mas a gente não sabe. Eu costumo sempre explicar. Isso é um fenômeno muito comum. Ah, então, tô falando? Tem nome para isso até. Qual que é o nome disso? É uma sigla em inglês, não me lembro exatamente, mas é Out ou Brug, que é esse evento que não é ameaçador para a vida, mas que gera muita repercussão para a família, porque a criança chora, fica exausta e volta a respirar e muitas vezes desfalece, como se desmaiasse, né? Misericórdia. Porque ele hiperventilou. Mas eu costumo sempre... E aí, às vezes, a mãe vai ao pronto-socorro, isso já aconteceu, já passou. E ela está muito mobilizada emocionalmente, mas a gente só tem ali que orientar. E eu sempre explico. Ninguém respira porque quer. A gente respira porque a gente é obrigado a respirar, é um reflexo natural. Isso serve para o bebê também. Por mais imaturo, frágil que ele seja, ele precisa de proteção, mas ele respira instintivamente. Porque senão, quando a gente dormia, a gente não respirava. Exatamente. E aí, é essa tranquilidade que a gente tem de ver uma cena dessa e esperar. Ele vai se acalmar e vai tudo se resolver. E você tem alguma coisa que você possa contar pra gente de alguma situação tipo essa e que você teve que ter jogo de cintura, deixar de ser médico e virar um psicólogo? Muitas vezes, principalmente em relação aos primeiros meses de vida, né? Em que, imagina um jovem casal com o primeiro filho, muitos casais, né, hoje planejam esse momento do nascimento do filho, então idealizam muito, tem muita expectativa, e aí quando se vem diante do bebê tão frágil, com tantas necessidades de sono, de rotina, esquecem de si, né? Então a mãe, principalmente, a mãe acaba se tornando o peito. A mãe é o peito, a mãe é o leite materno. Exatamente, é um peitão. Isso, exatamente. E aí o casamento fica de lado, o cuidado, o autocuidado fica de lado. Então, em todas as minhas consultas de rotina, eu sempre falo da saúde mental da mãe, da saúde do casamento. E isso vai além do paciente, né, que é o bebê. Mas o paciente está inserido nesse contexto. Uma família disfuncional não vai cuidar bem de uma criança. É verdade.
Eu acho que você já deve ter atendido alguma mãe com roupa pelo lado avesso, né? Com certeza. Mas vamos falar aqui da gripe, que foi o motivo que você veio aqui. E eu tô aqui especulando, assim. Uma criança, com a questão da gripe, do resfriado, principalmente nessa época do ano, o ano mais seco e tudo mais. Criança teve febre. O que eu posso, assim, fazer em casa para ver o que está acontecendo com o meu bebê? Então, a primeira coisa é manter a calma, né? Porque nos primeiros 4 anos de vida, a criança vai apresentar vários episódios de resfriado para a maturidade do sistema imunológico mesmo. Então, é esperado que ela adoeça pelo menos uma vez no mês. Mas a gente percebeu com a pandemia, como as crianças ficaram reservadas em casa por um tempo prolongado, elas não tiveram contato com esses vírus, né? São mais de 200 tipos de vírus, então, por mais que ela já tenha vacinado, ela ainda assim vai adoecer. Então, manter a calma, hidratar bem a criança, dar o antitérmico na medida, na prescrição correta e esperar que, se apresentar sintomas de gravidade, que seria falta de ar, ou uma dificuldade de manter a criança hidratada com vômitos que não passam, aí sim que eu devo me preocupar e procurar atendimento. Ah, tá certo. Vamos falar um pouquinho dos pais, que a gente falou no desespero das mães, mas hoje tem muitos pais que estão cuidando sozinho dos filhos. E muitos deles vão atrás das amigas, pelo amor de Deus, me socorre. Tem pai desesperado também? É menos comum, porque o pai é uma figura ainda, infelizmente, que está em extinção, né? Mas eu percebo que cada vez mais os homens têm participado mais e muitas vezes, por esse papel ter sido delegado para as mulheres por muitos anos, eles acabam não tendo muito repertório para lidar. Mas eu tenho essa frase, eu sempre digo, ninguém cria um filho sozinho, a gente precisa muito dos avós, a gente precisa, rede, né? Dos vizinhos, da tia, da madrinha, do padrinho, porque é essa rede que vai construir, né, tanto a questão cultural, né, do que você passou com seus filhos e hoje você pode transmitir para filhos de outras pessoas, quanto o conceito pessoal, como que vai ser o seu modo de proceder com o seu próprio filho. Bom, nós falamos aí um dado que eu achei interessante, esse tanto de vírus que existe da gripe, e outra coisa que até esses 4 anos de vida, pelo menos uma vez por mês, essa criança vai adoecer, e isso é importante para fortalecimento da imunidade. Mais ou menos isso que você disse, não é? Isso. É como se nosso sistema imunológico é um exército, né? Então, ele precisa de treinamento para combater as infecções graves. A gente fala gripe para tudo, né? Mas a gripe mesmo é causada pelo vírus influenza, que é a famosa gripe A, que teve já uma epidemia global há mais ou menos 15 anos atrás, e existe a vacina. Então, é muito comum, e agora mais ou menos, né, no primeiro semestre, que a gente faz a vacina. Então, é muito comum amanhã ouvir falar assim, vacinou contra a gripe, mas gripou do mesmo jeito. Gripou de outro vírus, resfriou de outro vírus. O vírus influenza mesmo, ele é grave nas crianças menores de 5 anos e nos idosos. Então, por isso que a gente vacina. E, inclusive, com a situação de pandemia, ampliou-se a vacinação para todas as pessoas, porque existe vacina para esse vírus em específico. Mas para os outros que estão circulando nessa época do ano, que o tempo está mais seco, que está mais favorável para a gente ter infecções, não tem vacina. Então, aí a criança vai apresentar sintomas. E você que está nos vendo aí em casa, tem uma pergunta para fazer para o doutor? Faça essa pergunta, entre aí nas nossas redes sociais ou então ligue 62-3506-9800. O assunto é interessante, diz muito a ver com você que é mãe e principalmente vó, né? Porque hoje em dia as vós também estão cuidando muito dos netos. Então, quais são as melhores formas de amenizar os sintomas da gripe? Já que a minha criança está vacinada contra a influenza, que pode ser outro vírus, né? Sim. Toda infecção viral, em geral, ela é autolimitada, ou seja, ela se resolve espontaneamente. O sistema imunológico vai combater, né, com seus soldadinhos e ela vai se resolver. Então, não existe um medicamento para que eu combata essa infecção viral na maioria das vezes. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar combustível para que esse exército trabalhe adequadamente. Qual é o combustível? Alimentação, hidratação,
né? Então, crianças maiores que já fizeram introdução alimentar, maiores de 6 meses, eu posso fazer uso de chás naturais, né? O chá da vovó é muito bom. O chá da vovó é maravilhoso. Tem um xarope que chama lambedor, que é, na verdade, o xarope da vovó, que vai a mistura de cenoura, cebola, beterraba, e isso ajuda também. Mas nada é um tratamento específico. É, na verdade, combustível para que essa criança tenha força no sistema imunológico próprio para combater essa infecção. Então, é claro que uma criança que não está se alimentando bem, que não está conseguindo beber líquidos, que não está conseguindo dormir bem, não vai combater uma infecção com segurança, com tranquilidade. Essa infecção vai se prolongar e aí sim você precisa de ajuda. Pois é, pessoal, nós estávamos falando aqui sobre mitos e verdades, né? Aliás, mitos, né, doutor? Sobre essa questão de criança. Criança está gripada. Aí eu pego, durante uma semana, eu não deixo lavar o cabelo. Quando vai tomar banho, eu tranco tudo, tranco a casa toda. É necessário isso mesmo? Na verdade, as pessoas têm uma ideia de que isso vai causar problemas, né? Mas a gente sabe que o que causa o resfriado é o vírus, a infecção viral. Isso pode agravar realmente. Então, uma criança que se expõe a uma corrente de ar muito fria ou mudanças bruscas de temperatura intensas durante o período de resfriado, pode ficar mais debilitada ou pode ter mais dificuldade para combater a infecção. Mas não é assim uma coisa que merece esse cuidado excessivo, né, de não poder tomar gelado de jeito nenhum. Às vezes está quente, a criança está gripada igual nesse momento. A criança está resfriada, está muito quente, não pode tomar sorvete. Pode, só não vai poder abusar dessa variação brusca de temperatura. Mas se ela está se mantendo hidratada, comendo, ela tem que ter uma vida normal. E aquela tortura que a gente faz com criança? Calça o chinelo, menino. E o menino calça, já falei, menino, calça o chinelo. A mãe fica louca, o menino também fica. É necessário também isso? Mas nessa mesma linha de raciocínio, em relação à mudança de temperatura, o chão é frio, a gente perde muito calor pelas extremidades, a criança perde mais. Então é interessante que, se ela estiver doente, que ela tome esse cuidado, mas não deve ser um cuidado assim a ponto de às vezes, punir a criança porque ela não está de chinelo. Não, é um hábito que ela tem que ser construído, mas não deve ser necessariamente feito assim, obrigatoriamente. Eu vou fazer uma pergunta que eu já ouvi tanto, eu acho tão bonitinho quando as pessoas falam assim, doutor, essa gripe pode virar pneumonia? Então, o que acontece? A pneumonia é uma infecção causada por bactéria, né, na maioria das vezes, no pulmão. Existe pneumonia causada por vírus? Existe. Pode acontecer e geralmente o bebê pode ter até que internar, pensando em bronquiolite, em bebês menores de 2 anos. Mas tanto a pneumonia, quanto a sinusite, quanto a otite, são complicações que podem vir de um resfriado. Mas não tem muita coisa que a gente pode fazer a não ser manter a criança hidratada, bem alimentada, bem nutrida, com sono adequado e com as vacinas em dia, para a gente evitar que isso aconteça. E eu percebo que essa pergunta vem muito da culpa. O que eu fiz de errado? Exatamente. O que eu posso fazer para evitar que isso vire uma coisa mais grave? Infelizmente, não tem como, né? Na Bíblia tem até uma passagem que fala assim, que o sol nasce tanto sobre pessoas boas quanto sobre pessoas ruins. Então, isso acontece nas melhores famílias, né? E se tiver que acontecer, você procure ajuda especializada. A pneumonia, hoje em dia, muitas delas a gente pode tratar em casa, né? Então, vai ter um segmento ambulatorial normal. Doutor, você foi criado com vó? Sim. Tem cara! Eu vi a carinha dele, muito parecido com isso, que você falou de chazinho e tudo mais. E a pergunta que vem é a seguinte, eu tenho o meu pediatra, eu levo meu filho, tá tudo certinho. Mas em casa, eu posso fazer um xaropinho caseiro com toda a higiene? Sim. Posso fazer e dar pro meu bebê? Sim, sem problema. Desde que o bebê tenha mais de 6 meses, né? Porque até 6 meses a gente orienta a amamentação exclusiva ou o uso de fórmulas infantis. Você pode fazer o uso de chás e a gente tem que ter o cuidado. Se o bebê é muito pequeno, ele vai ficar saciado com aquele chá. Então, às vezes, ele vai substituir uma refeição por um chá e não é interessante. Mas, tirando isso, é super bem-vindo. Quando é que, depois dos 6 meses, quais são as vacinas que tem que ter? Porque eu acho vacina uma coisa muito importante. Sim.
Você é bem defensor da vacina também? Sim, o Programa Nacional de Imunização tem 50 anos, fez 50 anos esse ano. Então, é um programa que é referência no mundo todo. Eu atendo, por exemplo, brasileiros que moram em outros países e em outros países o programa não é gratuito, de livre acesso assim. E no Brasil é. Então, no primeiro ano de vida são muitas vacinas. Então, a partir dos 6 meses, elas vão ficando mais espaçadas. Aí, depois dos 6 meses, ele vai fazer a vacina de 9 meses, que é de febre amarela, e depois, com 12 meses, ele já vai fazer a vacina de sarampo, de varicela, e assim vai. Até mais ou menos 15 meses, a criança vai muitas vezes no posto de vacinação. E aí, depois vai sendo acompanhamento de rotina de 4 anos e depois uma vez no ano. Essas doenças que foram erradicadas, como a poliomielite, por exemplo, tem perigo delas voltarem se não houver essa vacinação certinha no calendário? Infelizmente, sim. Inclusive, a gente teve há mais ou menos uns 2 anos o retorno do sarampo, que é uma condição que já tinha sido erradicada, mas alguns casos, né, no norte do Brasil vieram por causa da população que era imigrante de outros países que não tem cobertura vacinal. E nós também estamos, infelizmente, diante de um movimento mundial anti-vacinas, né, pelos medos, né, e a questão das opiniões, muitas vezes, que não ideológicas, são né? Ideológicas, não são científicas. Mas a gente tem que pensar num programa que tem 50 anos. Então, né? e funcionou tão bem, né? E todos nós, eu acho que conhecemos alguém, por exemplo, que teve paralisia infantil, né? E essas pessoas são pessoas mais velhas, porque hoje não é comum que o pediatra atenda uma criança com paralisia infantil, graças à vacina. Então, a gente tem que ficar, assim, feliz. Por exemplo, meningite. Quantas crianças morreram na década de 50 de meningite? Eram muitas crianças que morriam e hoje é muito raro você ter um caso de meningite. Então, graças à vacinação. Então, a gente tem que focar nisso e aderir ao Programa Nacional de Imunização. Quanto à fome nesse país com crianças, o que a mãe que está nos vendo agora, em qualquer parte do Brasil, né? Porque nós estamos no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, o que existe assim que essa mãe possa ajudar a nutrir melhor essa criança? Porque o que a gente vê é criança de 3 anos parecendo que tem 1 ano. O leite materno é um nutriente, assim, Deus é muito perfeito, né? Então, por mais que essa mãe tenha uma condição nutricional ou uma condição de saúde ruim, o leite materno vai ter todos os nutrientes que essa criança precisa. Então, estender a amamentação por mais tempo possível, mesmo a criança tendo alimentação complementar, né, que seriam as refeições, a gente sabe das dificuldades, e tentar ofertar qualidade nos alimentos. Então, o alimento, a verdura que você planta no seu quintal, ou aquela da feira que não é tão cara assim, é muito melhor do que qualquer alimento industrializado. Então, dar preferência para os alimentos naturais, aqueles que você tem condição de tirar da terra lá no quintal mesmo, ou de adquirir na feira.